Boa noite. No âncora dessas semanas, nós vamos estar refletindo sobre os livramentos de Deus na vida de alguns personagens do Antigo Testamento. Semana passada, na vida de Abraão, vimos que não há nada impossível para Deus, e nessa história do Abraão vimos como o amigo de Deus consegue, através da intercessão, receber o livramento para um sobrinho Ló. Hoje nós vamos conversar sobre o Jacó. Jacó, então, é o neto do Abraão, né? E Jacó é um personagem que sua narrativa está iniciando em Gênesis 25, com o nascimento dele, e vai até Gênesis 50. São 25 capítulos que traz, assim, uma riqueza de detalhes muito grande sobre a família de Jacó, os filhos, e entra aí também a história do José. Mas nós separamos aqui um episódio na vida de Jacó que nós vamos perceber hoje, a grandeza do livramento que Deus dá aos seus, conforme o seu propósito, grandes livramentos, mas também são livramentos múltiplos. Múltiplos porque na vida de Jacó ele precisava de livramentos de diferentes naturezas, de diferentes ordens, que envolvesse um livramento sobre a sua própria personalidade, livramento sobre as suas relações familiares, a sua família, livramento em relação a inimigos. E ele é um personagem que tem não me lembro de outra pessoa que passou por isso na Bíblia, mas é aquele personagem que ele tem um encontro com Deus inusitado, extremamente surpreendente, que se você olhar o texto que nós vamos ler, é Gênesis 32, do versículo 22 até o 31. É o texto onde o Jacó, já experiente, já rico, já com esposas, muitos filhos, ele tem um episódio onde ele se encontra com Deus, ou com um emissário de Deus, um anjo, que não tem asa, não tem nada, mas que parece ser homem, e ele luta com essa pessoa, esse representante de Deus. E vamos fazer a leitura e perceber aqui então como isso pode tocar no nosso coração, no sentido que Deus, na sua graça, é suficiente, mesmo que ele tenha que lutar conosco, corpo a corpo. Então, Gênesis 32, 22 diz assim: Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou
Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Você deve estar, assim, pensando como pode, né, um homem se confrontar de uma forma tão pessoal, tão intensa, tão única com o emissário de Deus, que aqui estava na representação do homem, mas claramente à medida que Jacó começou a lutar com esse homem, percebeu que ele era um emissário de Deus. E aqui nessa narrativa, então, você tem necessariamente de que olhar para trás, porque nessa narrativa existe uma pergunta a qual Jacó está evitando responder a uma pergunta desde o início das suas narrativas. O nome Jacó vem do seu nascimento. É aquele que segura pelo calcanhar o adversário para esse perder o equilíbrio, né, e vencer. Tem aquele que segura pelo calcanhar. Nós podemos assim traduzir Jacó como enganador, esquematizador, suplantador, manipulador. Aquele que segura pelo calcanhar é um nome porque ele é gêmeos, ele nasce segurando o calcanhar do irmão Esaú. Porque no verso 22 do capítulo 25, que é o nascimento, os gêmeos estão lutando na barriga da mãe e ela fica perplexa com isso e pergunta para Deus, e Deus responde que esses filhos gêmeos estão brigando no ventre dela e que o mais velho servirá ao mais jovem. Então o nome de Jacó, que vem ele tentando pegar o calcanhar do irmão para nascer antes, provavelmente, traz em Jacó assim, um significado de que ele está fugindo desse nome e ele está fugindo da sua história. Jacó, na verdade, está em conflito consigo mesmo e com a sua vida, porque você sabe que na narrativa ele consegue pegar a primogenitura do irmão através de um esquema, de um plano super ardiloso, super esperto, aonde o irmão vem da caça com fome e por um prato guisado ele vende a sua primogenitura. Mas Jacó também engana seu pai junto com a sua mãe. Mais tarde, quando veste-se com uma roupa de pelo e o pai já idoso o abençoa, então, além da primogenitura, Jacó consegue usurpar a bênção do pai. Então Jacó tem que fugir. Então ele está fugindo da sua história, da sua biografia, de si mesmo e fugindo de Deus o tempo todo da sua vida, até chegar a esse ponto aqui, onde Deus vai ao encontro dele para lutar com ele. No texto de Gênesis 27, 18 a 19, existe uma pergunta assim: quem és tu, meu filho? E Jacó responde enganando o pai: sou Esaú, desempenhando assim um papel teatral em aliança com a sua mãe. Ele está mentindo, sou Esaú. No capítulo 29, 12, quando ele está fugindo porque Esaú quer matá-lo, e ele está fugindo desse irmão o tempo todo, fugindo do passado, fugindo da biografia, está se escondendo o tempo todo. Quando ele está no 29, 12, pergunto quem ele é. Ele diz: sou um parente do seu pai, filho de Rebeca. Também é difícil ele falar, a princípio, eu sou Jacó, porque esse nome traria uma verdade que ele está negando, projetando, fugindo, se escondendo. O grande livramento que Deus quer proporcionar a Jacó, nesse capítulo 32, ele é pelo menos triplo, em 3 direções. Deus está proporcionando livramento para Jacó parar de fugir de si mesmo, parar de fugir de Esaú, que quer
matá-lo. E nesse texto ele está atravessando um ribeiro de água com a família e com os bens, porque o irmão vem vindo com 400 homens, uma caravana para encontrá-lo, e ele tem medo que Esaú queira fazer justiça ou vingança. E Jacó está fugindo de Deus porque, apesar de ele já ter tido alguns encontros com Deus, ele não tem a estabilidade e a certeza que o Deus de Abraão e de Isaac é o Deus de Jacó. Ainda não há essa frase, o Deus de Abraão é de Isaac, mas ainda não se configura uma relação de confiança, de entrega, para esse termo vai vir depois, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, voltando para a narrativa aqui, no capítulo 32, diz assim: Jacó também seguiu seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Manaim. Então, no capítulo anterior, Jacó tem uma revelação, recebe uma revelação, que ele vê que os anjos de Deus estão com ele. E essa é uma visão de maneira muito importante, porque é a visão que Deus está dizendo: olha, eu estou com você, apesar do seu irmão estar vindo com 400 homens ao seu encontro. Mesmo assim, Jacó, apesar de ter recebido a visão de Deus, e chamou aquele lugar de Manaim, que significa o exército de Deus, né? O acampamento onde o exército de Deus está, ele divide sua família em partes, ele faz um plano pessoal de fuga e de tentar mandar presentes para o seu irmão em caravanas, para ver se ele fazia com que o seu irmão se agradasse dele. Veja, Jacó ainda está usando as suas estratégias, mesmo que Deus está dizendo: eu estou com você. Se você ainda voltar um capítulo anterior, ele está fugindo do sogro, porque ele foge com as esposas e os bens, e Deus aparece ao sogro Labão no 31, 22. Eu estou lendo esses textos para você perceber como Deus já estava atuando na vida de Jacó, para ele perceber que Deus estava com ele, que Deus tinha um plano para a vida dele, que Deus tem um propósito para a vida dos seus filhos. No 31, 22 diz assim: 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido, tomando consigo homens de sua família, o perseguiu Jacó por 7 dias e alcançou nos montes de Gileade. O sogro alcançou Jacó. Veja, ele também está fugindo do sogro, porque ele viveu 20 anos com o sogro. E quando o sogro o alcança, o sogro já tinha sido revelado por Deus que não era para fazer mal a Jacó. 20 anos Jacó viveu num deserto, uma região longínqua da sua terra, porque ele está fugindo. Veja, Jacó está fugindo de muitas coisas aqui, né? Está fugindo da sua história, que ele enganou o pai. Está fugindo do irmão porque ele enganou o irmão. Agora está fugindo do sogro porque ele saiu da terra do sogro, onde ele viveu 20 anos. 7 anos servindo Labão para casar com uma mulher que não era a que ele queria. 7 anos para casar com a mulher que ele queria. E mais 6 que ele ficou até Deus dizer que ele podia sair. Esse contexto do texto que nós estamos meditando nessa oportunidade é para você entender que Jacó tem uma biografia pesada, ele tem uma herança de nome, de realmente ser um enganador, um suplantador, desde o ventre materno. E nessa história toda, Deus impressiona porque está sempre se revelando a Jacó. Se revelou num sonho onde ele deu o nome de Betel, casa de Deus, se revelou através dos anjos, exército de anjos, para dizer: olha, siga, Esaú não vai fazer mal. Se revelou através, proibindo do sogro Labão fazer justiça. E mesmo à medida que Deus vai revelando-se progressivamente nesses encontros para incentivar a Jacó a mudar de direção, parar de ser um enganador e ser um homem confiável, parar de confiar nos seus recursos de esquematizadores, de esperteza, de ludibriar o outro, para confiar no Deus de Abraão e de Isaac.
Mesmo assim, Deus precisa se apresentar aqui a Jacó numa luta pessoal. Deus precisa fazer uma teofania no sentido de se mostrar visível, palpável, corpo a corpo. E isso acontece nesse momento onde Jacó está em muitas fugas. Então, o primeiro princípio assim dos livramentos que Deus já vem fazendo na história de Jacó, nesse texto daqui você vai reparar que depois de havê-los feito atravessar esse ribeiro, o texto diz, e Jacó ficou sozinho, versículo 24. Quando Jacó ficou sozinho nessa fuga, nessa estratégia de sobrevivência em relação a Esaú, que ele não sabe se Esaú vai vingar-se dele, depois de mais de 20 anos que não via o irmão, porque ele estava em uma terra distante, terra de Labão. Eu penso que estar sozinho é uma grande oportunidade que Deus tem, é uma chance que talvez o contexto que nós estamos sempre tumultuados, sempre revestidos de muitos projetos, de planos, de fugas, de memórias ruins, de amarguras, de emoções de inimigos que nos perseguem. Quando ele está sozinho, que ele se separa das esposas, dos filhos, para tentar salvá-los de Esaú com a sua perseguição, o seu encontro, é o momento que Deus, então, escolhe para visitar Jacó de uma forma diferente. E eu pergunto para você, qual é a vantagem de estar sozinho? Qual é o sentido de ter solitude? Qual que o que tem de especial quando eu entro em silêncio? O valor dessa postura de silêncio que acontece na vida de Jacó é uma oportunidade. É a oportunidade que Deus vai dar a Jacó dele se encontrar-se consigo mesmo, dele parar de fugir de quem ele é, da sua identidade que é baseada em interesse pessoal, em levar vantagem, em enganar os outros, de lucrar, de atingir seus alvos, de seus objetivos. Muitas vezes a solitude, o silêncio, o recolhimento, às vezes nos ajuda a enxergarmos para dentro. E como é importante um olhar para dentro. Como é importante olhar aquilo que não é tão aparente, que não está nas nossas funções, no nosso trabalho. Nossa identidade hoje é totalmente voltada para fora, para aquilo que as pessoas pensam de nós, para aquilo que nós conseguimos da vida, para o patrimônio que conseguimos acumular, para o tipo de trabalho que podemos tentar nos autorrealizar, nas pessoas que nos cercam. Mas Deus está interessado que você o sirva de todo o coração. E para chegar no coração, o caminho é para dentro. Se há um lugar onde Deus habita e quer habitar, é no nosso coração, no centro do nosso ser, na base da nossa personalidade. E quando ele está sozinho, então talvez é um momento melhor para que ele possa responder a pergunta que ele está fugindo o tempo todo. Você notou que o anjo, ou esse ser humano que representa a pessoa de Deus no texto, faz uma pergunta a Jacó? 27. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Nossa, que pergunta simples você pode estar pensando. Não, é uma pergunta divina, completamente certeira. É uma flecha no coração de um homem que nas narrativas, como eu li em outros textos, sempre evita de dizer, eu sou Jacó. E aqui é a primeira vez que ele responde, Jacó, respondeu ele. É um encontro aqui da verdade. É um encontro onde ele para de se esconder e fugir, enganar, a mentir. Quando ele diz eu sou Jacó, ele está querendo dizer eu sou Jacó que enganou meu pai, eu sou Jacó que roubou a primogenitura do irmão Esaú, eu sou Jacó que junto com a mãe conseguiu a bênção patriarcal que era para o primogênito.
Eu sou Jacó que fugiu do meu sogro, que trabalhou. Eu sou Jacó que tem algum conhecimento e experiência de Deus, mas que ainda sou mais eu mesmo do que aquilo que Deus quer que eu seja. Jacó chega no eu real, não um eu fictício, um eu que eu gostaria de ser, um eu espiritualizado. Jacó encontra-se com Jacó quando ele diz o seu nome, nessa luta, uma luta inesperada com Deus. Eu tenho por certo que Deus tem desejo que nós entremos em silêncio nas nossas orações, que haja certo grau de recolhimento, de retração, para que eu possa ver se no meu passado, se na minha biografia, se nas minhas tendências pessoais não existe material e conteúdo que eu precise ver, enxergar e ser tratado por Deus. Jacó está sendo tratado de uma forma direta quando o anjo do Senhor, que está lutando com ele, lhe pergunta qual é o seu nome. Como nós tentamos negar quem nós somos, né? E como nós tentamos negar as nossas fraquezas, os nossos vícios, as nossas quedas, os nossos pecados. Como nós tentamos, que nem no Jardim do Éden, né? Quando o casal Adão e Eva pecam, a primeira pergunta que Deus faz, onde estás, Adão? Acho que é Gênesis 4, 26, até anotei antes aqui da... Gênesis 3:9, onde estás? Na minha colinha ali, tá? Gênesis 3:9, Deus chega para Adão e pergunta, onde estás? O medo, a vergonha, a culpa, as mágoas do passado. Não é que devemos viver sempre retomando o passado, vivermos presos no passado, mas nós temos que esclarecer diante de Deus aquilo que nos prende no passado. E não é só uma questão de mágoas ou ressentimentos, um aspecto emocional. É que a nossa história está no passado e ela é formativa e provavelmente o tempo presente eu estou repetindo as mesmas coisas de lá. Se eu não tratei isso diante de Deus e diante de mim mesmo. Se eu não falei toda a verdade diante de Deus e diante de mim mesmo. Então o grande livramento que Deus está proporcionando a Jacó aqui é que ele pare de fugir. Se você olhar a geografia de Jacó, ele está sempre fugindo. Ele ficou 20 anos em Harã, que é o deserto, mas ele está sempre indo de um lugar para o outro e repetindo sempre os mesmos esquemas, enganando, suplantando. E Deus vai atrás de pessoas assim pela graça. Temos o silêncio que facilitou estar sozinho, facilitou o encontro com Deus, a luta com Deus. E nessa luta pessoal, porque Jacó vem lutando com toda essa sua biografia, com todos esses seus desejos distorcidos, com todas as suas buscas de realização e vantagem, e quando ele consegue confessar, eu sou Jacó, ele está dizendo, eu sei que eu sou Jacó, que está fazendo todas essas coisas por conta própria, fugindo de mim mesmo e fugindo do senhorio de Deus. Quando eu fujo de mim mesmo, eu estou fugindo da verdade. Então eu fujo de Deus. E Deus tem que vir ao meu encontro. E isso é graça, meus irmãos. O livramento é fruto da graça. O livramento de Deus é fruto da misericórdia. O livramento de Deus é fruto da esperança que Deus quer nos dar, de que com Ele há novas direções. Então, o Senhor Deus tem que lutar conosco. Tem que batalhar conosco. E aqui é uma luta que não é UFC, né? Eu fiquei pensando, poxa, o UFC, quando é luta grande, são 5 rounds de 5 minutos. Quando uma luta normal, são 3 rounds de 5 minutos. Essa luta não tem fim, porque eles horas e horas estavam se debatendo em uma luta feroz. Quando o dia está raiando, está a aurora ali, Deus, o anjo do Senhor, num toque. Você percebeu que ele faz um toque no quadril, um toque de quebrantamento.
Um toque de deixar o seu adversário nessa luta, que é Jacó, né? Manco, coxo, que é para pôr um fim nessa batalha, nessa luta. É inexplicável como Jacó, que não estava esperando ninguém ali, estando sozinho, luta com alguém que no começo ele nem sabe quem é. Mas chega um momento que ele começa a perceber que essa pessoa não pode ser só humana. E ele pede que digas o nome e pede que seja abençoado. Veja, parece que agora Jacó está se encontrando, além de se encontrar consigo mesmo e com a sua família, que é a sua história, ele está se encontrando com Deus que o toca para vencer a resistência de Jacó. O toque de Deus parece ser assim algo meio duro, Claro que Deus estava na sua onipotência permitindo que Jacó usasse de todos os seus argumentos, de toda a sua luta física, emocional, colocasse tudo ali, e mais uma hora o anjo toca na sua coxa, e Jacó ali, quando há um deslocamento do quadril, ele não pode mais lutar. Fisicamente, emocionalmente, ele está entregue. Mas entregue entre aspas, porque ele começa a perceber que quem está ali é um emissário de Deus. E aí Jacó faz aquilo que nós devemos fazer. Apesar de estarmos contritos, talvez ele já estava debruçado, com a dor já estava ajoelhado, talvez só suas mãos puderam agarrar os pés deste anjo, estava no chão, mas ele ainda consegue fazer uma petição certa. Eu só vou largar se você me abençoar. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Como ele faz em outros momentos que ele se encontra com Deus, ele entende que ele está diante de Deus na luta, ele entende que ele está agora, foi tocado por Deus, e ele está com o quadril deslocado, com esse músculo sem possibilidade mais de continuar, mas ele entende que ali está Deus, e é a oportunidade que ele quer de mudança de vida. Qual é a bênção que Jacó pede? No versículo que diz aqui, mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir a não ser que me abençoes. Não especifica a bênção. Mas você pode entender, pelo menos eu percebo assim, que ele sabe que Deus está o protegendo de Labão, Deus está fazendo enriquecer. Ele entende que Isaac o abençoou com a bênção paterna. Ele sabe que o avô dele, Abraão, Deus tinha um plano que através dele seria uma grande nação. Então Jacó me parece que está se entregando aqui, dizendo: Senhor, a bênção maior, que os seus planos, a partir do meu avô Abraão, cumpram-se na vida de alguém como eu, um simples enganador trapaceiro. Na verdade, ele era um grande trapaceiro. Parece que ele está aqui dizendo assim: Senhor, é suficiente a tua bênção para que eu possa receber como os meus antepassados a promessa de ser uma grande nação e cumprir os teus propósitos redentores. Ele não está pedindo a bênção de riqueza, ele já é rico, ele não está pedindo filhos, ele já tem 11, ele não está te pedindo esposa, ele tem mais que uma. E aqui ele nem pede livramento do irmão Esaú, que vem vindo com o seu exército, porque ele já recebeu isso em Manaim. Quando ele vê os anjos, sabe que Deus deve ter algum livramento para ele. E ele não tem mais medo do sogro, porque Labão já o despediu e o abençoou no capítulo 30. Então Jacó, nesse texto, no Val de Jaboque, sozinho com a presença de Deus, ele faz a oração de súplica: Senhor, me abençoe. Não te deixarei ir se não me abençoar. Mesmo manco, coxa, ele não poderia reter o anjo. Ele sabia que ele estava no chão, já tinha sido vencido na luta física,
mas ele demonstra confiança e fé na graça, na misericórdia, no Deus de Abraão e de Isaac, no Deus que ele sonhou com a escada de Jacó, no Deus que já havia falado a ele, o Deus que o fez prosperar nos 20 anos de deserto. Só deixarei-te ir, ó Deus da minha vida, se me deres uma palavra. É o que você pode buscar de Deus. Qualquer natureza de livramento, qualquer busca de coração, qualquer necessidade que está estendida no seu coração, você pode dizer: Senhor, não te esqueças de mim, me abençoes. Porque eu sou também, de certa forma, um Jacó. Eu tenho os meus esquemas, os meus pecados, as minhas fraquezas, os meus limites. Eu tenho o meu passado, a minha história, as minhas condenações da minha mente. Mas aqui é Peniel. E você vê que Peniel via Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Quando Jacó põe o nome Peniel, ele entende que Deus está com ele. A bênção de Deus, a presença de Deus está sobre ele e a sua família. Que os propósitos de salvação de Deus estão com ele. O nome Peniel nos dá grande clareza de que ele sabe que ele esteve face a face com Deus e a sua vida foi poupada. Mas o conteúdo mais significativo desse encontro de Jacó com Deus, essa luta, uma luta feroz, é que ele recebe um novo nome. Você deve ter percebido na leitura. O nome Israel. O nome Israel. Não, você não vai mais se chamar Jacó, mas você vai se chamar Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Lutou bravamente. Lutou com Deus e os homens e manteve a postura de confiança, de busca, de entrega. Submeteu-se às transformações que Deus irá certamente continuar fazendo na vida de Jacó. O lugar se chama Peniel e o homem agora tem um novo nome, Israel. Inclusive, é o nome da nação que realmente Deus cria a partir dele. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó agora se chamará Israel. O que fica para nós nesse tempo? Quero terminar com oração. Olha, não há impossíveis para Deus de transformar o nosso ser de dentro para fora. Então é necessário encontrar-se com você mesmo. Não há impossíveis para Deus de nos dar restauração relacional. No encontro, Jacó se restaura com Labão e no próximo capítulo com Esaú, ao encontro de vida. Deus favorece que essa família seja restaurada. Esses irmãos se encontram e em vez de terem uma luta sangrenta, há uma reconciliação. E Deus continua abençoando Jacó, porque agora ele está com a sua história de vida, o seu passado está limpo. Ele está acordado em relação a Deus, ele está consertado, restaurado. Então há livramentos aqui de todo lado para a vida de Jacó. Mas veja, sempre o livramento é graça divina. Não é algo meritório. Não é algo que Jacó pensou em ter, não é algo que Jacó... ali na luta, a contrapartida de Jacó foi só uma oração de petição. Senhor, não vou deixar ele, apesar de estou arrasado aqui, não vou deixar, me abençoe, mude a minha vida. Transforme o Jacó. E Deus falou, vou transformar Jacó em Israel. O nome Israel mostra alguém que tem qualidade, alguém que Deus tocou, alguém que teve um encontro com Deus e agora vai prevalecer. São sentidos opostos. Jacó de um jeito, Israel vai ser de outro. Então, podemos orar agora. Eu queria que você colocasse diante de Deus
aquilo que, quem sabe, você está trazendo há muito tempo na sua vida, quem sabe esteja na sua biografia, na sua história, nos seus sentimentos. Quem sabe você precise, ouvindo o texto de hoje, confiar que Deus tem graça para aqueles que se consideram sem qualidade, sem... Jacó se via como alguém que estava fadado à desgraça porque a sua história lhe trazia o dissabor do próprio nome, da própria origem, de tudo que ele fez para a sua família. Então é uma palavra de esperança para nós. Há esperança para Jacó, para o Elcio e para você que está aí no outro lado. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor foi até Jacó e vem até nós através da sua graça, uma graça que reabilita, que reconstrói, que perdoa, que cura e restaura. Senhor Deus, que o Senhor trabalhe nos nossos corações para construir, a partir da tua visitação, novos propósitos, novos pensamentos. Restaura o coração daquele que está te buscando nesse momento, Senhor. Restaure aqueles que estão pedindo a Ti livramentos, porque o Senhor é Deus que dá gratuitamente grandes livramentos para o Teu povo. Faz isso, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, boa noite, fique com Deus nessa semana, continue com Deus e nos encontramos na próxima quarta-feira. Boa noite.